Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 23 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Levítico, capítulos 1, 2, 3 e 4. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para Deus iluminar o nosso intelecto. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Levítico 1. Ritual dos sacrifícios. O Senhor chama Moisés. O Senhor chamou Moisés e falou-lhe na tenda de reunião. Fala, disse-lhe ele aos israelitas. Dize-lhes, quando um de vós fizer uma oferta ao Senhor, será dentre o gado maior ou menor que oferecereis. Os holocaustos. Se a oferta for um holocausto tirado do gado maior, oferecerá um macho sem defeito e o oferecerá à entrada da tenda de reunião para obter o favor do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da vítima, que será aceita em seu favor para lhe servir de expiação. Matará o novilho diante do Senhor. Os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão o sangue e o derramarão ao redor do altar que está à entrada da tenda de reunião. Tirará a pele da vítima e esta será cortada em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão porão fogo no altar e empilharão a lenha sobre ele, dispondo em seguida, por cima da lenha, os pedaços, a cabeça e a gordura. Lavarão com água as entranhas e as pernas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Se a sua oferta for um holocausto tirado do gado menor, dos cordeiros ou das cabras, oferecerá um macho sem defeito. Matará o animal ao lado norte do altar diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, derramarão seu sangue ao redor do altar. A vítima será em seguida cortada em pedaços com a cabeça e a gordura, que o sacerdote disporá sobre a lenha colocada no fogo do altar. As entranhas e as pernas serão lavadas com água, e em seguida o sacerdote oferecerá tudo isso queimando-o no altar. Esse é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto tirado dentre as aves, oferecerá rolas ou pombinhos. O sacerdote porá a ave sobre o altar, lhe destroncará a cabeça e o queimará no altar, depois de haver espremido o seu sangue contra a parede do altar. Tirará o papo e as penas e os jogará perto do altar, para o oriente, no lugar onde se põem as cinzas. Abrirá em seguida a ave à altura das asas, sem a desprender, e a queimará no altar, em cima da lenha que está no fogo. Esse é um holocausto, um sacrifício consumido pelo fogo, de odor agradável ao Senhor. Capítulo 2. As oblações. Quando alguém apresentar ao Senhor uma oblação como oferta, a sua oblação será de flor de farinha, derramará sobre ela azeite, ajuntando também incenso, e a levará ao sacerdote, filho de Arão, o qual tomará um punhado de flor de farinha com azeite e todo o incenso, e os queimará sobre o altar como um memorial. Esse é o sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Arão e seus filhos. É o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor.
Quando ofereceres uma oblação de coisa cozida no forno, farás bolos de flor de farinha sem fermento, amassados com azeite, ou bolachas sem fermentos, untadas com azeite. Se a oblação que ofereces for algo cozido na assadeira, que seja flor de farinha amassada com azeite sem fermento. Ao cortá-la em pedaços, derramarás azeite por cima. Isso é uma oblação. Se a oblação que ofereces for cozida na grelha, deverá ser flor de farinha com azeite. Trarás ao Senhor a oblação assim preparada e a entregarás ao sacerdote que a colocará no altar. Ele separará da oblação o que deverá ser oferecido como memorial e o queimará no altar. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Arão e seus filhos. Isso é o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Qualquer oblação que oferecerdes ao Senhor deverá ser preparada sem fermento. Não queimareis nada que contenha fermento ou mel em sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Podereis oferecê-lo ao Senhor como oferta de primícias, mas não será colocado no altar como oferta de agradável odor. Salgarás todas as tuas oblações, não deixará faltar a tua oferta o sal da aliança de teu Deus. Porás, pois, sal em todas as tuas ofertas. Se fizeres ao Senhor uma oferta de primícias, oferecerás espigas tostadas ao fogo, grão tenro moído como oblação de tuas primícias. Derramarás azeite por cima, ajuntando também um incenso. Essa é uma oblação. O sacerdote queimará como memorial uma parte do grão moído e do azeite, além de todo o incenso. Esse é um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Sacrifícios pacíficos, capítulo 3. Quando alguém oferecer um sacrifício pacífico, e se quiser oferecer gado, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito ao Senhor. Ele porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará à entrada da tenda de reunião. Os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão o sangue ao redor do altar. Desse sacrifício pacífico, oferecerá, à guisa do sacrifício pelo fogo ao Senhor, a gordura que envolve as entranhas e toda a gordura aderente a elas, e os 2 rins com a gordura que envolve a região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Os filhos de Arão queimarão isso no altar, por cima do holocausto colocado sobre a lenha que está no fogo. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Se oferecer do gado menor ao Senhor, como sacrifício pacífico, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito. Se oferecer um cordeiro, o apresentará diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará diante da tenda de reunião. Em seguida, os filhos de Arão derramarão o sangue em volta do altar. Desse sacrifício pacífico, oferecerá, à guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor, a gordura, a cauda inteira cortada rente à espinha, a gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas, os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, o qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote queimará isso no altar. Esse é o alimento de um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Se a oferta for uma cabra, ele a apresentará diante do Senhor, porá a mão sobre sua cabeça e a imolará diante da tenda de reunião. E os filhos de Arão derramarão sangue em torno do altar. Dessa oferta oferecerá, à guisa de sacrifício feita pelo fogo ao Senhor, a gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas, os 2 rins com a gordura que os recobre na região lombar e a pele que recobre o fígado,
a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote os queimará sobre o altar. Esse é o alimento de um sacrifício oferecido pelo fogo, de agradável odor. Toda a gordura pertence ao Senhor. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Não comereis gordura, nem sangue. Sacrifícios pelo pecado, capítulo 4. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas. Dize-lhes: quando um homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele que tiver pecado for um sacerdote ungido, de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor por sua transgressão um novilho sem defeito como sacrifício de expiação. Levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda de reunião, porá a mão sobre a cabeça do touro e o imolará diante do Senhor. O sacerdote ungido tomará o sangue do touro e o levará à tenda de reunião. Mergulhará seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Em seguida, porá o sangue nos chifres do altar dos perfumes aromáticos que está diante do Senhor na tenda de reunião. E derramará o resto do sangue do touro ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará a gordura do touro imolado pelo pecado, tanto a que envolve as entranhas como a que adere a elas. Os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Fará como se faz o touro do sacrifício pacífico, e queimará tudo isso no altar dos holocaustos. Mas o couro do touro, sua carne, com sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seus excrementos, enfim, todo o touro, o levará para fora do acampamento em lugar limpo, onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre a lenha. Será queimado sobre um monte de cinzas. Se foi toda a Assembleia de Israel quem pecou involuntariamente por inadvertência, cometendo alguma ação proibida pelos mandamentos do Senhor, tornando-se assim culpada, se o pecador for cometido por ela vier a ser conhecido, a Assembleia oferecerá em sacrifício de expiação um novilho, que se conduzirá diante da tenda de reunião. Os anciãos da Assembleia porão suas mãos sobre a cabeça do touro, o qual será imolado diante do Senhor. O sacerdote ungido levará o sangue do touro à tenda de reunião, mergulhará seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor em frente do véu. Porá o sangue nos chifres do altar que está diante do Senhor na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará toda a gordura do touro para queimá-la sobre o altar. Fará desse touro o que se faz com o novilho imolado pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação por eles, e serão perdoados. Levará depois o touro para fora do acampamento, e o queimará como o primeiro. Esse é o sacrifício pelo pecado da Assembleia. Se foi um chefe quem pecou, cometendo involuntariamente uma ação proibida por um mandamento do Senhor seu Deus, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta um bode sem defeito, logo que tiver tomado consciência do seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante do Senhor. Esse é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote com o dedo tomará o sangue da vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, e derramará o resto do sangue ao pé desse altar. Queimará em seguida sobre o altar toda a gordura como a dos sacrifícios pacíficos, e assim que o sacerdote fará pelo chefe a expiação de seu pecado, e ele será perdoado. Se alguém for do povo quem pecou involuntariamente,
cometendo uma ação proibida por um mandamento do Senhor, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta uma cabra sem defeito pela falta cometida, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, o sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, derramando o resto ao pé do altar. Tirará toda a gordura como se fez no sacrifício pacífico e a queimará no altar, como agradável odor ao Senhor. É assim que o sacerdote fará a expiação por esse homem e ele será perdoado. Se for um cordeiro que oferecer em sacrifício pelo pecado, oferecerá uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará em sacrifício de expiação no lugar onde se imolam os holocaustos. Em seguida, molhará o dedo no sangue dessa vítima oferecida pelo pecado e porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tirará toda a gordura como se tirou a do cordeiro do sacrifício pacífico e a queimará no altar, entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. É assim que o sacerdote fará a expiação pelo pecado cometido por esse homem, e ele será perdoado. Palavra do Senhor, graças a Deus.